Então, para que nós pudéssemos conhecer um pouco mais sobre o ícone, eu pedi que o artista Manuel Neres pudesse detalhar para nós cada sentido, a explicação. Então, mais do que uma homilia, vamos mergulhar no mistério do Senhor através desta explicação que nós vamos ter nesse momento. Pois bem, como eu falei, a obra foi feita pelo artista Manuel Neres, que é meu irmão. Olhando para o ícone, vamos acompanhar então a explicação. O menino Jesus no colo, é um símbolo da paternidade de São José. Significa o cuidado e a proteção de pai que ele, até os dias de hoje, dedica a todos nós através da sua intercessão. O pai é aquele que também segura o filho no colo. Então eis porque o menino Jesus no colo de São José. As mãos do menino Jesus, essas mãos se apegam ao pescoço de São José, num gesto de confiança total de sua proteção paternal. É a criança que abraça o pai nessa entrega total de se sentir protegido. Meu pai me protege, meu pai me ama, por isso eu abraço e ele me protege. Por isso o menino Jesus abraçando no pescoço de São José significa então justamente essa proteção paternal. As vestes das figuras têm raios sobre elas, porque José, por sua obediência e fidelidade, entra na glória de Deus e irradia sua santidade. Todos nós, amados irmãos e irmãs, quando entramos na glória de Deus, quando nos aproximamos de Deus, somos chamados também a irradiar, iluminados, iluminadores, iluminadas, iluminadoras. Em vossa luz contemplamos a luz, diz o salmista. Então, se nos aproximamos da luz, também irradiamos luz. Por isso, os traços nas vestes. A túnica branca do menino Jesus. Essa túnica branca simboliza sua santidade. As vestes brancas do cordeiro sem manchas, os detalhes em dourado, com arabesco indígenas, remetem à origem divina de Jesus. Então, o branco, a festa, quando nós celebramos a festa da igreja, né? A igreja é a esposa de Jesus Cristo, é a noiva. E como é que se veste a noiva? A igreja de Jesus, que veste esplendorosa, por excelência o branco. Então a igreja em festa, e a cor por excelência da igreja é o branco, que simboliza justamente a divindade. E aqui está, na túnica do menino Jesus e também na túnica de São José. A mão esquerda de São José segura um casal de pombinhos. A mão esquerda de São José segura um casal de pombinhos. Nos lembra o episódio do templo. Diz São Lucas no capítulo 2, versículo 24. Foram também oferecer um sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Evidencia a situação humilde e simplicidade da condição social da família, que se identifica com o estilo e condição social da maioria dos lares amazônicos. Esse trecho, amados irmãos e irmãs, que São Lucas relata para nós, do episódio do templo, que a Sagrada Família vai oferecer o sacrifício de 2 pombinhos, mostra para nós a condição social da Sagrada Família.
Porque naquele tempo, no templo de Jerusalém, uma família rica oferecia um touro, um cordeiro. Uma família pobre não tinha condição. Então, últimos animais que uma família pobre poderia oferecer no templo eram 2 pombinhos. E São Lucas relata que foi isso que a Sagrada Família ofereceu. Foi essa oferta que José pagou com o trabalho, com o seu sacrifício. Então revela a condição da Sagrada Família naquele período. E aqui, justamente na mão esquerda de São José, nos lembra esse episódio da Sagrada Escritura. O lírio simboliza a pureza do coração de São José e de Jesus Cristo. Também a vitória do castíssimo coração sobre o mundo e sobre o pecado. O lírio é, por excelência, um símbolo atribuído sempre a São José, não é? Todas as cores têm uma ou várias significações. Por exemplo, o vermelho dos letreiros representa o Espírito Santo. O manto marrom representa a humildade, pois essa é a cor da terra, do chão. Os tons amarelos. O ícone se caracteriza pela ausência de sombra e a onipresença da luz. O ouro, representado nos tons amarelo, significa a luz divina. E os clareamentos nas vestes e na pele, a humanidade se impregnando da divindade. A estrela de 6 pontas. A estrela de 6 pontas lembra a descendência de Davi. Segundo a tradição da religião judaica, os soldados de Davi levavam em seus escudos o desenho da estrela. Isso simbolizava a proteção divina contra o mal. Por isso que também chamo de a estrela de Davi. A videira com suas ramas e folhagem traz uma referência da árvore de Jessé. Em Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A profecia de Isaías, que tem a sua totalidade no nascimento de Jesus. O vaso e a cuia. Utensílios domésticos, encontrados em todas as casas ribeirinhas tradicionais. Os vasos de barro foram citados inúmeras vezes na Bíblia. O vaso não é apenas um receptor, mas recipiente. Ele recebe, guarda, conserva e entrega no tempo certo. Representam aqui a disponibilidade de José em receber a palavra do Senhor em seu coração. A Bíblia nos compara os vasos de barro, ela nos exorta à humildade. O próprio termo humildade vem de humus, palavra latina que significa barro. Como José, que cada um de nós veja a si mesmo de forma simples, sabendo que estamos nas mãos de Deus, dependentes da sua misericórdia. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21. E aí também tem o serrote e o martelo. Instrumentos que identificam, segundo a tradição, a profissão de São José, a qual Cristo teria trabalhado ajudando seu pai adotivo. Ele é o filho do carpinteiro, diziam. Quem é este? Não é o filho do carpinteiro? E aí vem os elementos da região amazônica, a canoa, o remo, o peixe, o jaraqui, a Vitória Régia, o encontro das águas,
nos tons azul escuro e pastel claro. O mureru, florido da enchente dos rios. O ícone segue o caminho valioso da enculturação da espiritualidade cristã com as culturas dos povos nativos da Amazônia. Nele se unem o divino, que é Cristo, e o cósmico, os elementos da natureza. A graça e a criação, elementos, trazem a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, palavra viva, e José, homem comum, gente do povo, pai ribeirinho, como se fosse um de nós. Eles habitam nossa existência, convivem conosco. Convive conosco e nos acompanha em nossos caminhos de rios e florestas, nas casas, das cidades e vilarejos amazônicos. É uma citação da carta do Papa Francisco, Laudato Si. O rosto de José e do Cristo curumim. No mistério da encarnação, o Senhor quis chegar ao nosso íntimo, armando sua tenda entre nós e uniu o céu e a terra. Assim, o rosto de José e do Cristo curumim, com traços caboclo, nos faz contemplar o rosto dos ribeirinhos, guardiões da criação. Contemplamos o céu, nem negamos a natureza, no desejo de querer encontrar com Deus. Também é uma citação da encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si. Ao fundo, acima dos ombros de São José, os tons em amarelo se juntam ao verde oliva claro, formando uma figura geométrica que remetem à estrutura de uma casa popular. Lembram que São José é o protetor e patrono das famílias. A sua figura, portanto, é exemplar. Evidencia o Papa Francisco no mundo que precisa de paz e rejeita os dominadores. Rejeita quem confunde autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. E aí, o autor conclui: São José, rogai por nós. Então, amados irmãos e irmãs, eis o sentido de um ícone para nós. Não é só um traço, mas uma teologia que nos remete à ação de Deus. Uma teologia que nos aproxima cada vez mais do Senhor.